ocupados demais para as coisas de Deus. Infelizmente, essa afirmação descreve a vida de muitos cristãos. Enquanto pastor, eu não saberia dizer quantas vezes eu ouvi frases do tipo: não, pastor, agora eu estou ocupado demais para servir na igreja, estou ocupado demais para ajudar com isso. Agora é a hora de cuidar da minha vida, de cuidar da minha casa, eu preciso primeiro resolver isso aqui, depois eu vou ter tempo para dedicar nas coisas da igreja, nas coisas do Senhor. Agora eu preciso focar no vestibular. Agora é a hora de vestibular, é a hora de estudar. Então primeiro eu vou passar no vestibular, depois eu dedico na igreja. Não, agora eu preciso focar na faculdade, porque a faculdade sabe como que é? É mais difícil do que eu esperava, eu achei que depois do vestibular ia dar tempo, mas a faculdade é muito pesada, então eu vou formar primeiro. Depois que eu estiver trabalhando e a vida ficar mais fácil, aí eu dedico. Mas a faculdade acaba e, não, pastor, eu estava enganado de novo. Agora o mercado de trabalho está ainda mais difícil. Eu preciso me estabelecer primeiro na empresa, eu preciso ganhar a confiança do meu chefe, eu vou ter que fazer umas horas extras, vou ter que dedicar mais. Depois que eu estiver bem no trabalho, estiver estabilizado, estiver ganhando um pouco melhor, aí eu consigo dedicar tempo para a igreja. Pastor, mas agora eu tô noivo, vou casar, agora eu preciso focar na família, eu preciso dar atenção no relacionamento. Depois do casamento as coisas vão ficar mais tranquilas. Ih, pastor, a mulher engravidou, vamos ser pais e agora nosso foco tem que ser nessa gestação, esse cuidado. A verdade, irmão, é que sempre vão existir muitas coisas na sua casa, na sua vida, na sua família, que vão estar gritando, clamando pela sua atenção e dizendo para você que são mais importantes do que as coisas de Deus. E se você não estiver atento, é muito fácil ceder a esses chamados, ceder a essas urgências. A verdade é que a maioria dos cristãos estão muito mais ocupados, preocupados, construindo as suas próprias vidas do que se importando com as coisas de Deus. E isso é muito triste. É muito triste, porque a palavra de Deus nos convida a colocar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, e acreditarmos de fato que tudo aquilo que nós precisamos, aquilo de comer, de vestir, de beber, as nossas necessidades básicas serão supridas pelo Senhor. Devemos confiar nele, depender dele, saber que é dele que vem tudo que nós temos, tudo que nós precisamos. E colocar o reino do Senhor em primeiro lugar. E não passarmos as nossas vidas construindo os nossos reinos, cuidando das nossas coisas, das nossas casas, e deixando de lá, e deixando para depois as coisas de Deus. E é sobre isso que o livro do profeta Ageu vai tratar. Nós vamos ler agora os últimos 3 livros do Antigo Testamento, os 3 últimos profetas menores. Nesse grupo de profetas menores, nós temos 3. Ageu, Zacarias e Malaquias, os últimos 3, que são profetas diferentes dos outros 9. Os primeiros 9 profetas desse grupo dos profetas menores, eles foram profetas do período pré-exílico. Então você vai ver uma diferença clara da mensagem, do tom, do foco da pregação desses profetas. No período pré-exílico, então foi antes da vinda da Babilônia, da queda de Jerusalém, a mensagem desses profetas era contra a idolatria do povo de Israel, que havia se perdido na idolatria, as maldades, as perversidades. Eram mensagens de aviso: olha, vem a destruição aí, a Babilônia está chegando, vai pôr tudo no chão, é castigo de Deus sobre vocês, mas não será o fim, o Senhor vai preservar um remanescente e depois vai trazer de volta e haverá uma reconstrução. O período pré-exílico tem essa característica dos profetas. Ageu, Zacarias e Malaquias são profetas do período pós-exílico. Então, o povo já foi para o exílio. A idolatria não é mais um problema. A idolatria não é mais uma questão. Então, não serão mensagens contra a idolatria, não serão mensagens por causa dessa perversidade, por causa desse pecado. Os profetas do período pós-exílico vão lidar com um problema diferente. O problema do descaso, da falta de engajamento desse povo, que está voltando para esse processo de reconstrução, mas que ainda não está assim engajado, não está com as suas prioridades alinhadas como deveriam estar. Especificamente no livro do profeta Ageu, nós vamos ver uma mensagem clara do Senhor para esse povo: olha, vocês estão ocupados demais construindo a vida de vocês e se esqueceram
de mim. Se esqueceram de Deus, se esqueceram daquele que trouxe vocês para cá. Olha o que nós temos aqui. Deixa eu te dar um panorama sobre o livro. É um livro curto, são apenas 2 capítulos, então só um panorama rápido para você entender bem esse contexto. Livro do profeta Ageu. Uma coisa interessante sobre o profeta Ageu é que ele é muito específico em relação às datas daquilo que ele escreve. Então nós temos como dizer com precisão o ano, o dia, o mês em que ele recebeu essas mensagens e registrou essas mensagens. O livro do profeta Ageu está situado, essas mensagens proferidas pelo profeta Ageu estão situadas no ano 520 a.C. Mais especificamente, entre o dia 20 de agosto do ano 520 a.C. até o dia 18 de dezembro do mesmo ano. Então, 520 a.C., no segundo ano do reinado de Dario, que nos situa, então, nessa primeira onda daqueles que vieram do exílio. Então, nós temos essa primeira onda daqueles que vieram conduzidos por Zorobabel, que vieram para reconstruir o templo, para reconstruir a cidade, para, enfim, estão voltando do exílio para reconstruir Jerusalém. E eles voltam especificamente, com esse primeiro grupo volta com a missão de reconstruir o templo do Senhor, o templo para a adoração do Senhor. E é importante nós entendermos, é necessário você entender a importância disso. Primeiro, e talvez o motivo mais importante dessa reconstrução do templo e de começar pelo templo, é porque nós temos no templo do Senhor a identidade desse povo, a construção e o estabelecimento da identidade desse povo. Nós temos o povo de Deus, o povo do Senhor. Logo, essa reconstrução do templo, se o templo era, portanto, esse lugar da adoração ao Senhor, lugar de prestar culto, de oferecer os sacrifícios, reconstruir o templo era reconstruir o espaço de adoração ao Senhor e logo restabelecer esse local que era o símbolo dessa nação e ao redor do qual todo esse povo se organizava. Ele era o símbolo que unificava esse povo de Deus, essa nação do Senhor. Por isso era tão importante, por isso eles vieram com essa missão de reconstruir o templo. Só que o que acontece? Esse primeiro grupo vem, mas eles se perderam na reconstrução das suas próprias casas. Não, nós vamos reconstruir o templo. A gente vai chegar lá, mas nós temos que organizar nossas casas. Vamos então organizar nossas coisas, vamos construir as nossas casas. E uma coisa importante você entender para que você possa entender essa mensagem. Talvez numa leitura rápida de alguém que está só passando despercebido pelo texto, olhar para esse texto possa parecer assim, mas Deus está meio insensível, né? Claro que o povo tem que chegar. Deus não deixou nem o povo fazer a mudança, organizar a casa, tirar as coisas das caixas. Não é assim. Não é por aí. Perceba que o profeta se dirige a um povo que já plantou e já colheu depois que eles chegaram aqui. Então já havia passado um bom tempo que eles tinham chegado. Eles já haviam plantado, já tinham colhido, eles já tinham construído suas casas. O profeta se refere ao fato de que eles estavam em casas luxuosas, então já tinha um bom tempo que eles já haviam chegado, já tinham tido tempo suficiente para reconstruir suas casas, reconstruírem bem, estavam vivendo, como o Senhor alerta, estavam vivendo no luxo, enquanto a casa do Senhor, o templo do Senhor estava em ruínas. E essa é a grande mensagem central desse livro. O Senhor, através do profeta Ageu, manda uma mensagem e diz, transmita essa mensagem para o governador de Judá, para Zorobabel, para o sumo sacerdote e para todos os remanescentes que vieram. Diz para eles o seguinte: por que vocês vivem em casas luxuosas enquanto minha casa continua em ruínas? O que aconteceu? Vocês não vieram para reconstruir o templo? Por que vocês estão vivendo no luxo enquanto a minha casa continua em ruínas? E aí o Senhor vai dizer para eles o seguinte: olha, vocês plantaram, colheram, vocês estavam esperando colheitas fartas, não é verdade? Mas vocês devem ter notado que a colheita de vocês foi muito reduzida. E o Senhor diz, fui eu que reduzi. Fui eu que cortei as chuvas, fui eu que limitei a produção do solo, fui eu que afetei a produtividade de vocês e limitei a prosperidade dessa colheita que vocês fizeram. Por que eu fiz isso? Porque minha casa continua em ruínas enquanto vocês estão ocupados construindo suas causas. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas.
Porque vocês estavam mais preocupados, mais interessados em construir os luxos de vocês do que reconstruir a casa, a minha casa, do que reconstruir o templo. Eu ordenei então que as chuvas fossem retidas, que a terra não produzisse suas colheitas. É por isso que vocês tiveram essa colheita diminuída. O povo ouve o alerta. Zorobabel, o sumo sacerdote, os remanescentes que vieram, eles ouvem aquela chamada de atenção que foi dada no dia 29 de agosto. Eles ouvem aquela mensagem, acatam aquela mensagem e obedecem ao chamado, ao alerta do Senhor. E no dia 21 de setembro, eles começam a trabalhar. Então, menos de um mês, do dia 29 ao dia 21 do próximo mês, então, eles já tinham voltado a trabalhar e eles começaram a trabalhar na reconstrução do templo. No capítulo 2 nós temos mais uma mensagem do Senhor. Agora uma mensagem de ânimo, de encorajamento. No dia 17 de outubro, portanto, um mês depois que eles começaram ali esse processo de organização para a reconstrução, o Senhor manda mais uma mensagem. Manda mais uma mensagem por meio de Ageu, dizendo, olha, alguns de vocês se lembram de como era esse templo antes, como era a glória desse templo, como era a glória do templo antigo? Talvez para vocês hoje, quando vocês olham para isso aqui, para essas ruínas, isso tudo aqui deve parecer insignificante para vocês. Mas sejam fortes. Todos vocês que restam na terra, mãos à obra, pois eu estou com vocês, diz o Senhor, meu espírito habita em seu meio, e como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. E aí o Senhor diz que vai encher esse lugar de glória, que a glória desse novo templo será maior do que a glória do templo antigo, e que nesse lugar ele vai estabelecer a paz. Então, primeiro o Senhor dá uma mensagem de alerta, para que eles se atentem para o fato de que eles estão priorizando as vidas deles, e cuidando apenas das próprias vidas e abandonaram a missão que eles tinham recebido de reconstruir o templo do Senhor. Eles obedecem, voltam a trabalhar e o Senhor manda mais uma mensagem, agora de encorajamento, não de correção, mas de encorajamento. Olha, sejam fortes, permaneçam, perseverem, eu estou com vocês não estão sozinhos, a glória desse templo vai ser ainda maior do que a glória do primeiro templo. E nós temos mais uma mensagem, uma última mensagem, agora no dia 18 de dezembro. Então, no final desse período, cerca de 4 meses depois, um pouco menos de 4 meses depois, nós temos mais uma mensagem, agora quando o Senhor mais uma vez lembra, olha, tudo que vocês fazem e oferecem é contaminado por seu pecado. Veja o que aconteceu com as plantações de vocês, com o fato como as plantações de vocês não foram bem, as colheitas não foram boas. Tudo que vocês vinham fazendo foi afetado pelo pecado de vocês, pelo descaso de vocês com as coisas do Senhor. Eu enviei ferrugem, mofo, granizo para destruir tudo que vocês trabalharam para produzir. E, no entanto, vocês não voltaram para mim. Agora, nesse dia 18 de dezembro, que era o dia em que eles estavam lançando os alicerces do templo, o Senhor diz, pensem bem. E ele insiste, sim, pensem bem. E eu lhes faço uma promessa. De hoje em diante, eu os abençoarei. Pensem bem sobre esse alerta que eu fiz a vocês. O alerta para que vocês não estivessem nesse descaso com as minhas coisas, para que vocês começassem a construção do templo, que vocês não se envolvessem apenas no cuidado das suas próprias vidas, das suas próprias casas. Pensem sobre isso, reflitam sobre essa afirmação de que quando vocês estão em pecado, isso afeta a vida de vocês, isso abala a vida e afeta tudo ao redor de vocês. Portanto, pensem sobre isso e entendam, de hoje em diante eu vou abençoar vocês, daqui em diante vou abençoar vocês. Inclusive o Senhor manda uma última mensagem dizendo que abençoaria a Zorobabel na condução daquele povo, afinal de contas ele era um servo fiel e tinha sido escolhido pelo Senhor. A mensagem de Ageu continua sendo muito relevante para nós hoje, muito relevante. Eu quero que você também pense bem sobre isso. Como o Senhor disse para o remanescente, eu agora digo para você, pense bem, pense muito sobre isso. A maioria dos cristãos, isso eu falo sem medo de errar, a maioria dos cristãos só está ocupado das suas próprias vidas. Construindo seu trabalho, construindo sua prosperidade, construindo sua carreira profissional, investindo no seu estudo, construindo sua família, sua casa, seu luxo, sua riqueza. Ocupados demais com as suas próprias vidas. E se esqueceram e têm se esquecido completamente das coisas de Deus. Têm deixado de lado as coisas do Senhor. Talvez muitos, inclusive, estejam passando por isso que o povo passou.
talvez vivendo dias de escassez, e o Senhor está ali segurando a chuva, está ali retendo a prosperidade para que, quem sabe, você se toque, se atente para o fato de que você tem desleixado das coisas de Deus, e esse povo, apesar de tudo isso, não percebia. Talvez você também não venha percebendo o seu descaso e como esse descaso é ruim para você. Pense bem, repense as suas prioridades, repense como você tem organizado a sua vida. Coloque em primeiro lugar o reino de Deus, coloque em primeiro lugar as coisas do Senhor e creia profundamente, verdadeiramente, de que aquilo que você precisa é o Senhor quem lhe dará. O sustento que temos, as riquezas que recebemos, tudo isso vem do Senhor. Precisamos colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. O profeta Ageu teve que lidar nessa volta com um descaso do povo com as coisas do Senhor. Tem muita gente ainda hoje, precisando dessa mensagem, precisando desse alerta. Não seja você mais um desses tantos que tem se descuidado das coisas de Deus, que tem se perdido nas suas próprias vidas, construindo suas casas, construindo o seu luxo e deixando o Senhor para lá. Pense sobre isso, reflita e coloque em primeiro lugar as coisas do Senhor na sua vida. Compartilhe essa mensagem com mais alguém que, quem sabe, possa pensar e precise pensar bem sobre essa questão. Manda para um amigo, manda para um familiar, abençoa alguém com essa reflexão. E volta aqui que a gente segue lendo, vamos terminar agora nos últimos profetas aí para acabarmos no Antigo Testamento e até o final do ano a gente termina a leitura da Bíblia toda. Volta amanhã, temos mais reflexão aqui. Deus te abençoe.